Meus amigos, minhas amigas, está no ar o GBA Esportes, esse programa que chegou para ficar e, como eu digo sempre, atendendo aos 1.200.000 brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos. É claro, a gente está na internet para o mundo inteiro, mas queremos priorizar o nosso público, né, os brasileiros que vivem aqui, né, principalmente na Flórida, né, em Boston, que tem uma grande concentração de brasileiros. É um programa de esportes para que você fique mais perto, né, do Brasil. Nós todos que moramos aqui fora, né, viemos por algum motivo, mas a nossa pátria é o Brasil, amamos o Brasil e queremos o melhor para o nosso país. Hoje o programa será para lá de especial, porque teremos um convidado importante que eu vou apresentar daqui a pouco. Mas antes disso tudo, eu queria desejar uma breve recuperação para o meu amigo, meu irmão Galvão Bueno, que é meu padrinho de casamento, meu irmão, que teve um problema, né, no coração lá em Lima, não vai poder narrar a final, Flamengo e River Plate, a final da Libertadores. O Luiz Roberto já seguiu para Lima, que é o segundo narrador da Globo, mas eu conversei ainda há pouco com a Desirê, que é minha madrinha de casamento, e ela disse que o Galvão está bem, né, que está se recuperando, vai ficar na UTI, né, por questões médicas, mas com certeza daqui 2 dias sai e volta para o Brasil, né, fez um cateterismo, nem precisou colocar o stent, então a coisa está menos grave do que a gente imaginava, graças a Deus, né, vida longa ao meu irmão Galvão, porque para mim é o maior narrador do mundo, né, e do Brasil, é imbatível. Eu sempre digo, não há ninguém substituível, mas o Galvão é insubstituível, né, por todo o carisma, por toda a competência e qualidade que ele tem narrando uma partida de futebol. Bom, vou começar aqui pela nossa dama, né, essa mulher bonita e inteligente, porque não adianta só, né, ter presença física, tem que ter conteúdo. E a nossa Carmel tem muito conteúdo. Carmel, que bom que você está aqui de novo conosco. Prazer estar aqui novamente. E olha, é uma honra estar aqui com vocês. E você me apresentando dessa forma, eu quero estar aqui todo dia. Mas eu quero estar aqui 2 vezes por semana. Mas tem que estar e você tem que interagir com o nosso público, já dando o endereço para que eles mandem mensagens, né, e o seu Instagram também. Gente, Guia Brasil América, por favor, nos sigam no nosso Facebook, no nosso YouTube e no Instagram. Não é isso, gente? Pode mandar mensagem que a gente vai estar aqui respondendo tudo. Quem quiser baixar o aplicativo, qual é o nome? Guia Brasil América. Então baixa o aplicativo e nos assiste ao vivo e a cores. Exatamente. Olha só, galera, olha que beleza que vocês vão. Se quiser reprisar, você vai lá, entra lá e você vê todos os vídeos que vão estar lá arquivados. Legal, beleza. Gabriel, meu irmãozinho, tudo bem? Meu irmão Jairci. Grande comentarista. Tudo bem? Né, essa fera aí. Mais uma noite. E hoje tem um professor aí que te deu muita aula, hein? Olha, esse é o professor. Né? É uma honra, realmente é uma honra ter essa lenda aqui. Verdade. Bom, gente, deixa eu apresentar o nosso convidado. Com muito orgulho, com muito prazer, eu recebo meu amigo, meu irmão Carlos Alberto Parreira. Parreira, tudo bem, prazer tê-lo aqui. Tudo bem, Gabriel? Professor. Prazer em revê-lo. Prazer é Carmel. todo meu. Carmel, tudo bom, Prazer. Carmel? É um prazer participar. Prazer nosso, Fui Parreira. muito amigo do pai dele. É, do Vladimir, grande Vladimir. Grande figura do futebol brasileiro. É verdade. Ô Parreira, e você é uma lenda viva, você é um homem que esteve em 10 Copas do Mundo, 6 como treinador, único na história, com seleções diferentes, né? Tetracampeão do mundo aqui nos Estados Unidos. E eu vou relembrar um fato que talvez você não se lembre. Era a minha primeira Copa do Mundo, e na final, na zona mista, depois que o Brasil foi campeão, você foi passando pelo jornalista, nosso saudoso Odemário Toguinhó, né, e tantos outros, e você foi passando, e na hora que você chegou perto de mim, eu falei: Parreira, eu não quero te perguntar nada, eu quero te agradecer, porque era a minha primeira Copa, e depois de 24 anos o Brasil conquistava, né, o tetracampeonato mundial. Se lembra disso, Parreira? Lembro mesmo. Que memória, hein? Sim, é claro, essas coisas são inesquecíveis. Porque eu não tinha o que te perguntar, eu tinha que te agradecer, porque você resgatou o futebol brasileiro depois de 24 anos. Parreira, foi difícil? Foi muito complicado, porque depois de 24 anos a pressão era enorme. Imagina, o Brasil, que é considerado o maior futebol do mundo, de melhores jogadores, de melhor time do mundo, tal, ficar 24 anos sem ganhar, não é sem ganhar, sem ter sequer chegado a uma final. É verdade. Então a responsabilidade era muito grande. Agora, nós tínhamos uma equipe muito boa tecnicamente, jogadores que eram realmente homens, gente que enfrentou aquela pressão toda e correspondeu à expectativa, porque não basta só ser bom tecnicamente, taticamente, tem que ter gente de peso por trás. E nós tínhamos um time de homens, aqueles caras queriam realmente ser campeões do mundo. E tem um detalhe, resgatar esse período da história, né? Esse pedaço da história. É verdade. E tem um detalhe, você perdeu os 2 zagueiros titulares, Ricardo Gomes e Ricardo Rocha, né? O Raí não foi muito bem, você achou o Mazinho naquela posição, quer dizer, tudo isso é o trabalho do treinador. A zaga foi Aldair e Márcio Santos. Quando eu falo, as pessoas não se dão conta. Em 22, nós levamos 5 atacantes. 5. Era Ronaldo,
Romário, Bebeto, Miller, Viola. 5 atacantes. Em 94, é. Agora, por quê? Porque o Cafu era super versátil, o Mazinho era super versátil, faziam 3, 4 funções. O Cafu podia jogar de volante, lateral direito, lateral esquerdo e ponta esquerda. E o Mazinho de lateral esquerdo, volante. Lateral esquerdo, lateral direito, volante, meia e do lado. Do lado direito então, também. Deu pra, olha só, as coisas não acontecem por acaso. O planejamento e a montagem do time foi muito bem feito. Tanto é que nós levamos 5 atacantes, que atacante você não improvisa, né? Atacante é o difícil cara tem que ter improvisar. característica própria, então a gente estava muito bem servido. Por sorte, Romário e Bebeto estavam numa fase excepcional, não precisou mexer, não se machucaram e foram 7 jogos com Romário e Bebeto. Teve um jogo que o Miller entrou um pouco, o Viola entrou um pedacinho também e tal, mas o Bebeto e o Romário deram conta do recado. Parreira, eu acompanhei e sei o porquê você não o colocou para jogar. Né? Porque o próprio Viola estava muito melhor que ele e ele era apenas um garoto de 17 anos. Mas você o levou à Copa do Mundo. Ronaldo, fenômeno. Muita gente pergunta por que o Parreira não colocou o Ronaldo para jogar? Porque eu que assistia aos treinos e via tudo, percebia que o Ronaldo, né, ele se inibiu muito durante a Copa do Mundo, nos treinamentos, e o Viola estava voando, né, Parreira? Exato, além do Bebeto e o Romário, que já tinham disputado uma Copa do Mundo pela experiência e a qualidade que eles tinham, o Ronaldo foi e, graças a Deus, nós o levamos, né? Porque hoje o fenômeno e tal, a primeira Copa do Mundo foi com a gente. Ele não estava realmente preparado para entrar naquele momento. Momento, né? Naquele momento era Bebeto, Romário e, se precisasse, o Miller e o Viola estariam lá. Muito mais experientes do que ele. Ainda tinha o Miller, é verdade. Né? Campeão do mundo com São Paulo. Não, o Miller 92, 93. 90. O Miller, o Romário, o Bebeto, Renato lá, Gaúcho, aquela turma toda. Né? É absolutamente normal um garoto de 17 anos, de repente sentir alguma pressão com aquele tanto de jogador com bagagem no banco de reserva. Os caras eram ídolos dele, né? A palavra deslumbrado não seria correta, mas ele chegou lá, aquele ambiente todo... Que é normal, né? Você fica... Ele estava quase pedindo autógrafo ao Romário, né? Exato, ele era muito amigo do Romário. É o sonho de todo jogador. Dele, ele já era um fenômeno, né? Ele era uma coisa diferente. Tanto que você o levou no último jogo contra a Islândia, eu fiz esse jogo, se eu não me engano, em Santa Catarina. Eu levei porque ele fez por onde ele fosse levado. Exato. Parreira, no último teste dele, ele fez um gol contra a Islândia. Gol, pênalti, o chute lá de fora da área. Eu lembro desse jogo em Santa Catarina. Ele fez 3 amistosos assim que não tinha como não levá-lo. Ele era fera. Ele era um fenômeno já. Ele já era um fenômeno. Não é à toa que é fenômeno. Exatamente. Carmel, tem pergunta pro Parreira? Tenho sim. O João Matos quer saber o que você acha do jogo de Flamengo e Rivas. Flamengo e River. Pela Libertadores, sábado. Olha, eu acho interessante esse formato de um jogo só. Porque tudo vai acontecer e vai terminar ali. Vai acabar e vai... Não tem jeito. Agora, profissionalmente, eu acho que o formato para financeiramente, o formato de 2 jogos é muito interessante. Você vê, imagina um estádio, 100 mil pessoas lá na Argentina, 80 mil, 100 mil no Maracanã, Flamengo. Financeiramente, eu acho interessante. E a chance de você poder se reafirmar em 2 jogos. Mas eu acho legal, 2 jogos. Imagina se fosse no jogo anterior, onde é que era? Na Colômbia, né? O jogo anterior não, o jogo anterior no Chile. Seria no Chile, é. Não foi possível pelos problemas 14 políticos. mil torcedores do Flamengo só. Não dá, E agora o estádio tem capacidade para 80 mil. 80 mil. Não. Eu acho que o jogo está muito equilibrado. O Flamengo vive um momento maravilhoso. O Jesus chegou e arrumou a casa. Deu uma filosofia ao time do Flamengo muito boa. É um time que marca adiantado, marca pressão, joga com velocidade e, sobretudo, tem 3 jogadores que estão decidindo. É o Everton Ribeiro, é o Bruno, é o Gabigol. O próprio Arrascaeta está fazendo aquela função ali por trás. Maravilhoso ali, um jogador que está encantando todo mundo. O Gerson cresceu naquele meio do campo junto com o Arão. Então o Flamengo está vivendo uma fase maravilhosa. A zaga se acertou. Todos os jogadores, dois jogadores super experientes. O Felipe do lado e o Felipe Rafinha Luiz e o Rafinha. Então o Flamengo está um momento excepcional. O Jesus está... Jesus está abençoado. Está abençoado. E qualquer coisa, qualquer dúvida, tem Deus do lado dele, né? É isso aí. O assistente dele. É isso aí. O assistente é o João de Deus. Deus do lado Deus. Paeira, tem um detalhe importante. Você falou essa questão dos 2 jogos. Você decidiu um título no Maracanã, o primeiro título brasileiro do Fluminense em 84. Aquele timaço com Romerito, Jandir, Tato, né, Washington e tantos outros jogadores, Branco, né, jogadores fenomenais. Naquela época, em 2 jogos, contra o Vasco. O adversário foi o Vasco no Maracanã, os 2 jogos, porque os 2 times são cariocas. Mas, nesse formato, por exemplo, como você disse, se nós tivéssemos River e Flamengo, lá no Monumental de Nunes, e Flamengo e River no Maracanã,
né, com certeza financeiramente e tal. Mas eu sou a favor desse modelo de um jogo só que copia a Champions League, que é o campeonato mais organizado do mundo, né, Parreira? Olha, mas o que serve para a Europa, nem sempre tudo é bom para o futebol sul-americano. Nós temos divergências culturais muito grandes, né? Técnicas e táticas. Eu acho que para nós era muito interessante. Imagina você se deslocar daqui para o Peru, daqui para o Chile, qualquer lugar. É complicado aqui na América do Sul. Na Europa você vai da Alemanha para a Inglaterra. Vai de trem. Vai uma hora, vai de trem. É tudo muito, muito fácil, muito simples, né? Eu já vi 2 finais de Champions League. Uma na Turquia e outra em Wembley. Turquia, aquele Milan 3, Liverpool 3, que o Liverpool foi campeão nas penalidades. Eu tava lá, foi minha primeira Champions League. Legal, eu fiz 11 finais. Cheio e tal, a torcida do Liverpool presente. É tudo, mas tudo ali na Europa, Ásia, tudo pertinho, né? Aqui na América do Sul é diferente. Eu acho que é interessante esse modelo, mas nem sempre tudo que serve para a Europa serve para a gente. Eu acho que esse modelo de 2 jogos é interessante também. Embora um jogo só, tá todo mundo concentrado ali, a atenção, parece que a gente vai jogar uma final de Copa do Mundo. É verdade. É impressionante, os meios de comunicação só falam desse jogo. É impressionante, tomou conta do noticiário do Brasil, tudo do Jorge Jesus, porque é um jogo só. É interessante também. Eu acho que a gente não pode descartar, como é a primeira experiência, eu acho que é válido tentar, foi válido tentar. Agora, Parreira, você falou num jogo que para mim ficou marcado, 2005, 3-0 Milan no primeiro tempo contra o Liverpool. No segundo tempo o Liverpool empatou 3-3, o Kaká tava voando. E aí, na prorrogação, empate, nas penalidades o Liverpool ganhou. Em 2007 eu fiz também em Atenas, né? Milan e Liverpool novamente. Aí o Milan ganhou por 2-1. Eu era técnico da seleção, estava convidado tinha o Klinsmann, tinha um grupo bom. Primeiro tempo, 3-0, acabou o jogo. Eu também pensei. Não tem como. Champions League final. Isso, né, Gabriel? Time grande. O que aconteceu? O Liverpool, danado aquele time. Danado. Sabe que era o técnico? Rafa Benítez. A torcida passou o intervalo todo, aquela música que eles têm, gritando, aquele hino cantando. É negócio de arrepiar até hoje. Mano. E o Milan era Kaká, Sidorf, Pipo Inzaghi que meteu Inzaghi, o gol. Jogadoraço. Shevchenko, Pirlo, né? André Pirlo no meio campo. Não, na frente. Não, Crespo. Tava Crespo e Kaká. O Kaká fazia aquele 4-3-1-2. Exatamente. Olha aqui. E o Pirlo, né, Parreira? Correram muito no primeiro tempo. Segundo tempo, sumiram. O Liverpool cresceu, foi impressionante. Esse é o futebol, né, Parreira? Foi impressionante a revirada. Se tem mais 10 minutos, 15, eles ganham o jogo. Eles ganham o jogo. Foram pra prorrogação, 15 minutos. Foi um jogaço. Jogaço. Vamos privilegiar nosso internauta. Jogava demais. Demais. Quem? O Gerra? Fenômeno. Que jogo. Vamos privilegiar nosso internauta, porque hoje o nosso convidado é pra lá de especial. É ninguém menos que Carlos Alberto Parreira. Carmel. Exatamente. Olha, Foi uma senhora final. eu tenho uma pergunta do Guilherme Ribeiro. De onde ele é? Ele não fala de onde Pede ele pro é. pessoal mandar, Carmel. Exatamente, A pessoal. cidade. Quando mandar mensagem, por favor, a gente quer saber a sua cidade para poder mandar um oi, Um abraço. né, um abraço. Se for aqui nos Estados Unidos, se for no Brasil, a gente está pro mundo inteiro. Diga, qual é a Exatamente. pergunta do Guilherme Ribeiro? Olha, como que o Parreira vê o ciúme dos treinadores brasileiros quando estão instados a comentarem sobre o sucesso do Jorge Jesus no Flamengo até aqui? Boa pergunta. Olha, não, a pergunta é ótima. Eu estive em várias reuniões com técnicos brasileiros. A gente faz um almoço no Rio de Janeiro, que vão 10, 15 treinadores. Olha, eu não vi ninguém com ciúme, não. A coisa está sendo colocada de um lado, a imprensa está fomentando muito isso. Não tem ciúme. Pelo contrário, tem muito respeito pelo trabalho dele, que é muito bom. Olha aí, tá vendo? Tem muito respeito. Existe um respeito muito grande. Talvez um ou outro tenha dito uma palavra que não tenha sido bem encaixada, bem divulgada, mas não existe ciumada, não. Ele está fazendo um trabalho maravilhoso. Agora, ele também não reinventou o futebol, né? O futebol brasileiro sempre existiu antes da chegada dele. O próprio time do Fluminense que você dirigiu em 84 jogava dessa maneira? Ninguém pode contestar o trabalho excepcional que ele está fazendo. Eu já falava aqui no início, eu perguntei ao Zagallo uma coisa interessante. O Zagallo falava tanto mal do Feola, que não tinha técnico, 58. Qual era a virtude do Feola? Parreira, ele tinha uma virtude maravilhosa, ele sabia colocar cada um no seu lugar. Você sabe, o Vladimir está aqui, o Gabriel, o pai dele. Olha que é maravilhoso. O treinador saber colocar cada um no seu lugar, isso aí é de uma importância no futebol muito grande. Exatamente. Jesus colocou cada um no seu lugar, roubou o time do Flamengo. Olha aí. Tem muito mérito. Muito mérito. bacana. Mas eu acho que o problema... Encontrou um lugar pro Arão, encontrou um lugar pro Gerson, pro Arrascaeta. Exatamente. O menino lá da esquerda, o Felipe Luiz? O Rodrigo. Não, Bruno Henrique. Bruno Henrique. O Gabigol e o...
Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Que tá jogando muito pela direita. Não, mas ele arrumou o time ali. Então, o Bruno veio no meio, o Gabigol... Colocou cada um no seu lugar, arrumou o time. Mas eu acho que o problema maior, sabe o que é? Quem acaba criando isso tudo é a imprensa. A imprensa Nós da imprensa somos sempre culpados. Hoje, nesse caso, olha... Fomentaram uma coisa, estão dando uma importância, dando uma ênfase, né? Olha, eu não vejo assim os treinadores. O Vanderlei tem falado, eu tenho acompanhado. O Vanderlei fala. Eu também. Palmeiras de 93 e 94. O próprio Jesus falou que pegou muitos tapes daqueles jogos. O Vanderlei tem falado, não tem falado mal dele, não, pelo contrário. Agora, não pode aceitar que ele veio aqui e reinventou o futebol, não é isso. Não é isso. A imprensa está dando uma ênfase no trabalho dele, como diminuir esse trabalho dos técnicos brasileiros. Não, mas isso não existe. Há uma grande maioria de treinadores hoje que joga muito na retranca. E o Jorge Jesus tem jogado no futebol ofensivo sem perder a qualidade defensiva. Ninguém discute isso. Ele deu uma dimensão ao Flamengo. Ele encontrou a alma desse Flamengo que é para jogar para frente, aquela torcida. Eu digo que ele resgatou o futebol que nós tínhamos do passado. Sim, sem dúvida. Vamos combinar que o time que ele tem é muito mais fácil de jogar para frente. Claro. Mas aí é o que o Parreira falou, cabe ao treinador organizar as peças, né, Parreira? Tem um mérito muito grande. Colocar cada um no seu lugar. Eu me lembro do Zagallo e Feola, repito mais uma vez, 58. O grande mérito, colocou cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. E é isso. Meu pai sempre me falou isso também. O Parreira te levou na seleção, hein? Bom treinador é o treinador que consegue adquirir de cada um o melhor na sua posição. Acho que conseguiu colocar na posição... Gabriel, olha só. Eu assumi o Fluminense no início do Campeonato Brasileiro em 84. Estava na seleção, saí e tal. Me convidaram, falei, não quero ir não. Você já é o técnico? Não, não sou não. Tem um treinador aí, eu não sou treinador, não quero nem falar. Bom, acabou caindo o treinador, era o Carbone, eu acho, né? Aí eu entrei. E estava um problema com o Romerito, que ele veio tratado como uma grande estrela do Fluminense. Paraguai Romerito. Aí ele botava ele do lado direito, botava ele na ponta esquerda, botava ele de atacante, botava ele aqui, não sei o que lá e tal. Eu falei, que confusão tô fazendo com o Romerito. Primeiro dia eu cheguei, Romerito, vem cá. Onde é que você gosta de jogar e se sente bem? Pronto. Pode perguntar a ele. Aí ele falou, eu gosto de jogar aqui no meio do campo pela esquerda, fazendo esse trabalho de terceiro homem, chegando na área, pisando na área. Eu falei, é aqui que você vai jogar. Pronto. Olha só, como é simples, Roman. É muito simples. Quando você faz as coisas de uma maneira simples. E muito treinador não tem, às vezes, e o Romerito até hoje, qual o melhor treinador que você trabalhou? Ele, Parreira. Não é que eu tenha sido o melhor treinador. Ele comigo, ele rendeu exatamente por esse detalhe simplíssimo. É esse detalhe. Romerito, onde é que você gosta de jogar? Onde é que você se sente bem? Professor, eu gosto de jogar aqui na esquerda. É aqui que você vai jogar. Então fizemos no meio do campo com o Jandir, Delei na direita, o Romerito na esquerda e o Tato fazendo o quarto homem. Simples assim. E o Jesus fez isso com o time do Flamengo. Ele encontrou uma posição para cada um, um local no campo, um detalhe para cada um. Os melhores treinadores que eu tive também aconteceu a mesma coisa. Gabriel, onde você gosta de jogar? O seu forte é esse, então você vai fazer essa sua função de lateral, mas quando você estiver na parte do campo que você se sente bem, fica à vontade e joga da maneira que você acha. Mas é simples, mas o treinador tem que ter muita confiança, tem que ter sabedoria para fazer isso. Qual foi o segredo daquela seleção de 94, Parreira? Em que você... Trabalho de equipe, qualidade do time primeiro. Sim. Time que tem... Olha só, quando eu fico olhando... Porque nós tivemos problemas nas eliminatórias, né, Parreira? 94, não sei o que lá. Goleiro, Tafarel. Laterais direito, Jorginho e Cafu. Lateral esquerdo, Leonardo e Branco. Zagueiro, Aldair, Márcio Santos e Ricardo Gomes e Ricardo Rocha que se machucaram. Meio do campo, Mauro e Dunga. O Dunga jogava muito. O Mauro foi o maior volante que eu trabalhei até hoje, em todos os tempos. Volante. Mauro Silva. E você descobriu no Bragantino, né, Parreira? O Zinho, o jogador que foi 5 vezes campeão brasileiro. 5 vezes. O Zinho baita jogador. Lá direito, Raí. A gente tinha Romário, Bebeto, Miller. Então o time tinha qualidade, experiência e estava arrumado. E vinha de uma Copa do Mundo fracassada em 90. Quer dizer, os caras já tinham experiência de Copa do Mundo. Estava organizado principalmente sem a bola, né? Fazia 2 linhas de 4 e deixava os 2 caras na frente. O Dunga e Mauro, mas tinha que jogar Dunga e Mauro. Por quê? Para ter 2 atacantes que só ficavam lá na frente. Livres para jogar. Então você tinha que ter 2 caras para segurar o rojão ali. 2 caras que ficassem plantados. Parreira, nós tivemos 3 jogos dificílimos que eu considero naquela Copa. Primeiro, do 4 de julho, que é o dia da independência dos Estados Unidos, Brasil e Estados Unidos lá em Palo Alto. Né? Um calor, Gabriel. Calor, um sol, né? A pino. E
1x0 pra gente, aquele passe do Romário pro Bebeto, que o Bebeto fala, eu te amo, cara, né? Foi. Esse jogo foi dificílimo, né, Parreira? Tava com um a menos, né? Um a menos que o Leonardo deu uma E saiu, cotovelada no Tebs, né? O time americano era interessante, É, jogava em casa, Alex Lalas, experiente, é bom. Tinha um bom Tabe time. Ramos, Tabe bons Ramos, jogadores. que foi o que levou a cotovelada do Leonardo. E o Leonardo não era disso, né, Parreira? Não. Foi um momento ali que ele se perdeu e o emocional foi lá embaixo e deu uma cotovelada. Eu e foi acho que ele expulso. tentou se desvencilhar do Eu também cara. acho, também. Tentou se Gabriel, eu desvencilhar. acho que foi Ele isso não aí. era disso, né? Foi desvencilhar. Não, exatamente. Mas a imagem na televisão é muito É. forte. Não, a imagem é forte. Então é isso aí, desvencilhar E pum. por azar, o cara deu uma baixadinha, mas pegou em cheio. O cara Também foi eu pro concordo com rosto você. e ele veio A com- palavra correta é essa. Aquilo aqui. Desvencilhar. Ele não Desvencilhar, quis é. agredir o cara. Aquilo aqui, né, Não. Parreira, pra você proteger. Ele não quis né? agredir em nenhum momento. Eu também concordo. Quem Joguei conhece com o Leonardo sabe Joguei disso, com é. ele no São Gente, Paulo o também. gente. Tá louco. Outro jogo que eu considero difícil naquela Copa foi contra a Suécia, semifinal, que o baixinho sobe, o Jorginho acerta o cruzamento, o baixinho faz de cabeça 1x0. Difícil de fazer o gol. Né? O jogo em si foi muito Não, o fácil. Romário perdeu o Romário. gol debaixo da baliza, mandou bola na Foi trave. mesmo. Não, olha Que que eles jogo não passaram difícil. no meio do campo. O Tafarel não pegou na... O Tafarel fica louco comigo quando eu digo que ele não pegou, pegou na bola. Ô, professor, você tá acabando comigo que eu não peguei na bola. Eu falei, Tirando meu graças a mérito. Deus, rapaz. Graças a Deus, é. Ele não fez nenhuma defesa. A hora que o jogo foi um domínio total, absoluto. Agora, tava difícil de fazer o gol. Tava. Tem jogo que é difícil. E os- Ó, Aquele- o aquele Jorginho, ele outro dia tava vendo um programa, jogo foi em confessou, Detroit. falou, eu cruzei 12 bolas mal pra fora, acertei só aquela. E a Com cabeçada a do mão baixinho. aquela, né? Aquela não, ele botou mas com a aí mão. mostra lá uma aqui na cabeça Lá do pra zagueiro, fora, por é. trás. Foi um O negócio Romário triste. perdeu uns dois gols ali que ele não comentou, costumava ele perder. comentou, O Romário Jorginho. perdeu gols que ele não Ah, costumava o Mazinho perder. tem também embaixo do pau, o cara tirou dentro do gol. Mano. E o último jogo que foi a final contra a Itália do grande Arrigo Sacchi, né? Dois mestres ali, Parreira de um lado, Arrigo Sacchi de outro. Timaço da Itália. Timaço. Tinha simplesmente Baggio. Roberto Baggio, Massaro, Massaro, um jogador Massaro, que eu trabalhei com ele no Metro Star em Nova York, com 35 anos. Baggio. Donadoni. Dona Doni. Que Fenômeno. olha aqui. Jogou no Milan, Vi a carreira toda. poucos jogadores com tanta qualidade. Verdade. Lado esquerdo do campo, lado direito, perna esquerda, perna era destro, ambidestro, fazia tudo impressionante. Foi a estreia do Maldini também naquela Copa? Maldini, Maldini, Baggio, pô. Donadoni, quem mais diz? Sei lá. Massaro, Massaro. Daniele Massaro, era um timaço. Que era um timaço da Timaço. Itália. Foi um jogão. E afinal. a imagem que vem na minha cabeça é claro, né? Quando o Baggio bate a pênalti por Pênalti. cima, a gente é tetracampeão, mas uma bola que o Mauro Silva chuta, ela desvia, o Paliuca toca nela, ela bate na trave e volta na volta mão pra dele. ele, vai dar Aí um ele vai lá e beijinho na beija a trave. Hein, Parreira? Aquele Teria sido o primeiro gol na carreira do Do Mauro. Mauro Silva. E o Brasil foi melhor o Ele tempo nunca todo. fez um não gol. foi, Nunca Parreira? fez um Nunca gol, fez um né? gol, nunca fez Parreira, um gol. nós empatamos de 0-0, tempo normal e prorrogação. Mas o Brasil foi melhor naquele jogo, naquela decisão, não há dúvida disso. Já esse depois de 20 anos, eu outro dia passou na televisão comemorando os 25 anos. É. Eu vi o primeiro tempo, depois de 20 anos, eu fiquei orgulhoso do meu time. É verdade. Primeiro tempo, se você vir o primeiro tempo, o Brasil dominou o jogo, criou as coisas. É que o time deles era muito bom, mano. Era bom Era também, muito é, bom. É, seleção italiana, tem peso e jogadores maravilhosos. Olha, eu lembro- Olha, o primeiro tempo nós demos um, não é passeio, mas nós controlamos bem, o jogo claro, todo. claro. Eles só se defenderam, nada mais, mano. É o caso da Itália contra o Brasil em 82. A seleção... Gente, a Itália tinha um timaço. A Itália tinha Paulo Rossi, Bruno Conte, Timaço. Maldini, o Lateral esquerdo que morreu até... Ancelotti. Né? Pô, era um A timaço, Itália cara. sempre teve time. Era um timaço. Sempre teve time de peso. Diga, Carmel. Eu tenho uma pergunta aqui do Renato Santos, Falou de BH. onde é? BH? Ele Um abraço quer pra minha saber- querida BH. Qual a diferença da seleção dos anos 80 para a seleção de hoje? Boa pergunta. Seleção brasileira. Olha, naquele momento a gente tinha mais jogadores de peso, né? Não é que Talentosos. não é que a gente não tem, a gente tinha... Mais craques, Parreira. Tinha um Zico, tinha um Rivelino, tinha depois Tinha o Leandro, Romário, o Bebeto, tinha- tinha não sei o que lá. Hoje nós temos bons jogadores, mas tem o Neymar, que é e, craque. e tá faltando mais um Do jogador, lado 2 dele. ou 3 para ter Você esse falou isso outro peso, dia aqui, mano. Gabriel. Esse peso. Todos são bons jogadores, mas falta gente para carimbar, Exato. mano. Caramba, eu acho que essa diferença é grande. A gente tinha Sócrates, Falcão, Cerezo, Zico. Fora os que não foram convocados, Não, professor. vem cá. Convocados, Mas a o gente Parreira, tinha você- Romário, tinha Ademir Bebeto, da tinha Guia. Pelé, tinha Eu Tostão. tenho Parreira, pergunta você é de também. convir que naquela época nós tínhamos muitos craques, né? Pelo menos 2 por posição em cada time. A palavra é essa, tá faltando mais craques ao lado do Neymar. Tem bons jogadores, todos são excelentes jogadores, mas tá faltando o craque, o cara que faça a diferença. Mas olha, eu tenho uma pergunta Pra também. fazer peso junto com o Neymar. Antigamente, o futebol, o soccer, não era tão grande no resto do país, do mundo inteiro. Certo? Eu acho que com o passar do tempo, os outros países começaram a se especializar mais
e não eram tão ruins como eles eram antes. O que você me diz disso? Você acha que que os outros países começaram a entrar no soccer agora, no futebol? Não, na verdade... E treinar mais? Porque antigamente eles não eram tão ligados. Não, na verdade, os Estados Unidos, né, Carol? Os Estados Unidos. Carmel, porque a Europa sempre teve a eficiência da tática e da física. E o Brasil sempre os superou na técnica, né, Parreira? Qualidade técnica, habilidade. Sim, mas eles melhoraram. Todos os outros países melhoraram exatamente. muito. Tecnicamente. Todos os países melhoraram muito tecnicamente. E o Brasil acabou relaxando, passando por fases em que a safra é realmente boa, né? não é como as de antigamente. Como disse o Parreira, Parreira, né? Esse é o grande problema do Brasil. Não, a gente tem o Neymar, tá faltando mais gente como o Neymar ali para fazer peso. Uhum. Todos são bons jogadores. Se você olhar, cada um deles joga aqui, joga ali, todo mundo é titular nos clubes europeus, mas tá faltando um cara para fazer a diferença ao lado do Neymar. Ficar só dependendo do Neymar, tem que ter mais um ou outro, mais 2 ou 3, tem que ter 3 ou 4 desse no mínimo, aí, no mínimo. No mínimo, numa seleção, em 94... Para ganhar uma Copa. Em 94, quantos tinham? Tinha Branco, tinha Tafarel, tinha Ricardo Jorginho, Rocha, Ricardo Jorginho, Rocha, tinha Cafu, Romário, tinha Romário, Bebeto, 2002, professor. Todos os jogadores 2002, é Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo, não, Rivaldo. A gente está ainda... Gilberto a gente tem o Rodrigo... É promessa. Ainda não está na hora, no Real Madrid. Tem só um monte de jogadores jovens, bons, Richarlison, bons jogadores, mas ainda não estão ainda não encaixou no Real Madrid, né? Não encaixou. O Rodrigo tomou o lugar dele, né? Tomou e está indo muito bem. Mas é muito jovem ainda para você depender dele para chegar e decidir para a seleção brasileira. Porque o Tite não botou para jogar. Então é evidente que vai ter um momento que ele vai ter que colocar para jogar para ver o jogador e dar experiência a ele. Mas... Era difícil conviver com... É meu amigo, vou falar, mas muita gente... Era difícil conviver com o Romário? Não, eu nunca tive problema com o Romário. Nenhum, né, Parreira? Nenhum. A gente trabalhou muito pouco tempo junto, né? A seleção tem essa vantagem. Você não fica com o jogador o tempo todo. É aquele período curto de 2 meses, 3 meses. E o Romário chegou com um espírito muito bom em 93, 94. Foi mais um do grupo, por isso a gente ganhou. Chegou querendo também. Querendo ser o cara, como ele sempre disse, e aí acabou acontecendo. Ele tem o baixinho, ele é marrento, mas ele é bom pra caramba, ele resolve. Ele resolve. Ele falou, vou trazer a Copa e trouxe. Agora tem um detalhe, né, Parreira? O Brasil saiu desacreditado. Houve aquele jogo contra a Bolívia no Recife, que ali houve a união, o time entrava de mãos dadas em campo, né? E aí, a partir dali, houve aquele consenso de que realmente o Brasil poderia chegar. Você me conhece muito bem, eu não sou de falar essas coisas, mas se você pegar os 10 maiores jogos da seleção brasileira em todos os tempos, ou talvez os 5 melhores jogos, com certeza o Brasil-Uruguai de 93 no Maracanã estará entre os melhores. Verdade. Não foi os 2-0, foi a maneira avassaladora que nós jogou. O Tafarel, ele não gosta, mais uma vez, não pegou na bola. Eles não tiveram um córner a favor. Eles não passaram do meio do campo. Romário deu uma caneta Nós tivemos canal, umas 2 oportunidades de gol. Foi 2-0. Foi a exibição, o desempenho. 2 gols do baixinho, foi lembra? Impressionante. Você era garoto. Lembro, mas quando eu cheguei na Europa, logo depois de 15 dias, eu fui passear lá, fui a Paris, tinha um problema da FIFA, né? Sim. O treinador do PSG, que era aquele português, esqueci o nome dele agora, ele falou: Carlos, eu vi esse jogo na televisão, como é que vocês conseguem, com 120 mil pessoas no Maracanã, fazer o que vocês fizeram, dominar o jogo daquela maneira que vocês dominaram, tocando a bola? Foi assim uma coisa impressionante, Raman. Arthur Jorge, que era o técnico do PSG. Fui almoçar com ele, com o Ricardo Gomes. Com o Ricardo Gomes, que jogou muito tempo no Paris Saint-Germain, é verdade. É impressionante, só o Brasil mesmo. Carmel, o que temos aí? Não foi por... Aí me perguntaram depois do jogo, Carmel, Parreira, e agora? Eu falei, e agora para 94? Se jogar o jogo de hoje, campeão. A chance é muito grande. Se repetir a atuação de hoje, a chance é muito grande. Olha, e por sorte, foi o mesmo time que jogou a final sem o Ricardo Gomes. É verdade. Todo mundo, olha, não é? É verdade. É sorte. Um ano depois, manter o mesmo time e a mesma maneira de jogar. Agora, você sempre disse, né, Parreira, inclusive na Copa de 2006, a gente conversava, eu ligava pro Parreira sempre antes dos jogos, ele me atendia. Isso é um orgulho para mim. Né? E todo mundo queria o Juninho Pernambucano contra a França do Zidane em Frankfurt. Depois nós vamos falar sobre isso. Mas você sempre me disse, Parreira, você tem um time pronto para a Copa do Mundo um ano antes. Não é, Parreira? E você tinha aquele time de 94 pronto um ano antes, justamente naquele jogo decisivo contra o Uruguai, os 2 gols do Romário. O Romário deu um chapéu e uma caneta no canal, acho que era um baita zagueiro. Foi um excepcional jogador.
Mas ele demorou ainda na seleção, nunca jogou, repetiu as atuações Mas todo mundo queria que você o colocasse até por ser a França, né, Parreira? Ele acabou entrando no jogo contra a França. Ele acabou tinha um jogador chamado Makelele que era fenomenal. Ele acabou entrando. O time da França era muito bom. Não foi por acaso a final. Era um time que tinha Zidane, Thierry Henry, 4 jogadores ou 5 que estavam disputando a terceira Copa do Mundo. Verdade. Era um 4-4-2 ali, bem marcado, muito bem feito. O E o Zidane e Davi faziam 4-5-1, só ficava o Henry na frente. Haja vista que a França foi finalista contra a Itália, perdeu nas penalidades, né, Parreira? Aquele era um baita time. Era um baita time da França. O problema do brasileiro é o seguinte, o brasileiro nunca admite que outro time no meio é do campo melhor. era Vieira e Makelele. Abidal pela esquerda. Não me lembro qual era. Tinha direito não era o Thuram. Aquele que tinha do Bayern de Munique. O Ribéry, Franck Ribéry. Olha que meio de campo. Abidal, Makelele, Vieira e Franck Ribéry. E o Zidane solto fazendo o que ele quisesse fazer. E o Henry dando aqueles tapas. Fazendo o que ele quisesse fazer. O treinador acertou a mão nesse momento aí. Ele tirou tinham 2 atacantes, ele tirou um atacante, botou o Zidane com o Henry na frente. E o Brasil vinha bem, O time da Itália fez a mesma coisa. Tinha Totti, não sei o que lá, blá, 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 tirou, fez a mesma coisa, botou 4, botou, não me lembro quem são os nomes, mesma coisa, botou um solto na frente e um atacante. Ô, Parreira, o Brasil vinha muito bem naquela Copa, fizemos aquele jogo contra o Japão, foi espetacular em Dortmund, 4-1 pra gente. Mas a gente não repetiu as atuações de outras Copas, faltou alguma coisa em intensidade e tal. Não sei. Você acha que jogadores como Ronaldinho Gaúcho e o Ronaldo relaxaram um pouco naquela Copa, Parreira? Porque havia um ganho em 2002? Olha só, a gente acabou jogando de uma maneira que não era a minha maneira de jogar, né? A gente ficou quase num 4-2-4, né, Rama? Você nunca jogou de 4-2-4. A ideia não era essa, mas acabava ficando... Porque para aproveitar os melhores é complicado, Rama. É difícil. Esse trabalho do treinador é muito difícil. Quando você tem naquele momento não tinha como deixar um Kaká de fora, um Ronaldo, um Ronaldinho. E o Ronaldinho, que foi um jogador excepcional, um dos maiores artistas Gaúcho, da bola que eu vi jogar. Ele fez uma temporada no Barcelona, não foi boa não, foi excepcional. 2005 foi campeão da Champions League 2006. Foi campeão da Champions League, foi campeão do Campeonato Espanhol, foi campeão da Copa. Copa do Rei. Então eles terminaram no dia 17 de maio, a final contra o Milan, que foram 2 jogos difíceis pra cacete. 4 dias depois ele estava na seleção brasileira, mano. Depois de uma temporada daquela... Não, ele chegou esvaziado, ele não foi... A expectativa em cima dele era como se a gente tivesse um Messi naquele momento jogando. O Pelé. Ele era o maior do mundo. E ele não conseguiu porque a temporada foi muito desgastante para ele. Inclusive é de se foi pensar. Muito desgastante, Porque... Tinha que ter dado para ele 15 dias de folga. A temporada acaba, logo começa a Copa. Foi. Eu sugeri isso pro presidente Blatter uma vez. Presidente, a Copa do Mundo ela tem que ser em outubro ou novembro. Por quê? Porque os clubes europeus, né, estão começando a temporada em agosto, né, e você já está num ritmo. Agora você pega os jogadores todos estourados. Eu me lembro exatamente, né? Até hoje. 17 de maio, mais ou menos aí, 17, 18... 21 a gente começava na Europa. Nós fomos para Vegas. Ele saiu correndo de lá de Barcelona, foi ao Brasil, Porto Alegre, não sei o que lá, e o dia 21 ele estava lá, se apresentando, na Suíça. Não deu nem tempo de nada. Pai, você acha que aquela exposição do time em Vegas, com aqueles treinamentos abertos, aquelas mulatas dentro de campo, aquilo atrapalhou? E em nada. Não atrapalhou em nada. A gente fazia o trabalho, treinava... E evidentemente que seria melhor fazer mais reservado, mais reservado e tal, mas não atrapalhou nada. Foram 12 dias ali, 10, 12 depois dias. Nós fomos para o Castelo de Cones, tem um castelo maravilhoso. Tudo normal, então não atrapalhou não. Não ajudou, mas não atrapalhou. Não perdemos por causa daquilo não. Posso te garantir. Quando é que você sentiu, você disse, o time não encaixou tanto, quando é que você sentiu que aquela Copa ia ficar difícil, Parreira? Olha, a gente tinha jogadores para decidir. O jogo da França mesmo, tudo bem, perdemos de 1-0, a França ganhou. Eles tiveram uma oportunidade, fizeram e acabou. E depois ali, fechadinho ali atrás, mais uma vez, o Dida foi o goleiro do... O Dida também não fez quase que defesa nenhuma. Agora, eles sabiam se defender muito, mas muito mesmo. O treinador sabia fazer aquela defesa ali, 2 linhas de 4, mais o Zidane, 9 atrás. E os caras pegavam, mas pegavam muito. Era Abidal, lembro até hoje. Ribéry, Makelele e Vieira. Todo mundo pegando ali. Nossa senhora, era complicado. E o Ribéry, na época que ainda ele voltava pegando, não dava espaço. E o Vieira? E o Vieira jogava muito. Makelele, nossa senhora.
O Ferraz jogou com o Gilberto Silva no Arsenal. Não é mole entrar, não. Não foi mole, não. Foi um jogo complicado pra caramba. E tanto é que foi 1-0 apenas, né, Paíra? Uma falta de lado ali, o cara bateu. Bateu nas costas do Roberto, o Henry entrou, deu um tapa e o Dida não tinha como. Não, foi uma bola de lado, uma bola parada. O Zidane bateu a falta, o Henry entrou e deu um tapa. Ô, Parreira, eu tenho outra pergunta pra você. Da Júlia Santos, do Rio de Janeiro. Obrigado, Júlia. Um beijo no seu coração, Júlia. Rio de Janeiro aí. Julinha, tudo bom, Julinha? Parreira é carioca, como eu. Se você fosse técnico hoje, quem você levaria para formar uma seleção para a próxima Copa nessa safra que temos hoje? Quem eu levaria? Que jogadores como jogadores? Qual time que você formaria? Eu acho que o Tite está levando as pessoas que tem que levar mesmo. Está experimentando os jovens que estão chegando, né, Gabriel? Como é que é o menino do Rodrigo, né? Que é a grande esperança nossa, né? A nossa esperança. Tem jogado muito bem. Vinícius. O Richard está aí jogando. E ele já está começando já a fazer um time novo, né? Novas caras, está começando a preparar para... Já botou o Militão nesse jogo contra a Coreia, né, que é zagueiro do Real Madrid. Agora, Parreira, me diga uma coisa. Você tem, por exemplo, o Gabriel Jesus, em seleção até hoje não acertou. É reserva do Agüero no City. Você tem o Felipe Coutinho, que era um fenômeno no Liverpool, foi mal no Barcelona e está na reserva do Bayern de Munique. Como é que você convoca jogadores reservas para a seleção brasileira? Essa história não vai mudar nunca. Já aconteceu comigo também e eu convoquei, porque é você confiar no jogador. O Tafarel, que era do Parma, se ele estiver jogando ou não, tudo bem. Tafarel é um grandíssimo exemplo. É verdade. Ele não jogava, era reserva e eu convoquei e ele foi campeão do mundo. É verdade. Foi tetracampeão do mundo. Era reserva no Parma, né? Agora, porque eu conhecia o jogador, gostava e confiava nele. Então eu acho que é a confiança do treinador. O treinador tem isso. O treinador, quando confia no treinador... Eu já fiz essa pergunta ao Parreira, mas não posso deixar de fazer, porque o torcedor mineiro, principalmente o cruzeirense, sempre pergunta. Parreira, o Fábio é há 10 anos o melhor goleiro do Brasil, regular, né, em todos os aspectos. Por que ele nunca teve uma chance na seleção numa Copa do Mundo, por exemplo? Não sei, porque ele sempre teve... Talvez agora não, mas naquele momento tinha concorrente de peso. Não me lembro se em 94 ele já jogava ou não. Não, mas depois foi Dida, foi... ele pegou um monte, pegou Marcos, a concorrência era grande. Ele sempre foi um bom jogador. Eu cheguei a trazê-lo uma vez, ele jogou comigo uma ou duas vezes, não me lembro. Eu acho ele um bom goleiro, mas é interessante. Não sei te responder, vou ser honesto. Por que ele não foi? Eu acho que a concorrência e a decisão do momento... E aí também a preferência de treinador por goleiro A, goleiro B? Rogério Ceni, Dida... Eu me lembro que para Marcão. 2006 eu levei 2 goleiros. Você levou o Rogério Ceni, o Dida e um jovem para depois ocupar a posição de titular, que era o Júlio César. E foi a decisão corretíssima. E Júlio César também. Não, mas ele foi como o mais jovem. Porque levar 3 veteranos, você não vai usar um e não vai usar os outros 2. E você fez certo. É melhor dar uma oportunidade a um jovem. Já vai trabalhando para a próxima. Porque ele foi o titular na África do Sul. Então, depois de 2014. Acabou dando certo. Vamos de experientes. O Dida e o Rogério Ceni. E o mais jovem, o Júlio César. E o Fábio jovem. Em 2006, o Fábio era jovem. Eu estava com ele no Cruzeiro. Mas eu acho que em 2010 ele poderia ter ido. Em 2010 ele poderia ter tido uma oportunidade. Carmel, temos pergunta aí pro nosso Parreira? Sim. Só lembrando, galera, Carmel, me perdoe. Isso aqui é o GBA Esportes. O Fábio tem uma trajetória assim, impressionante. São quantos jogos pelo Cruzeiro? 600? Não, mais. 800 e tantos. Eu acho que isso é recorde mundial, né? Não, o Rogério Ceni tem 1000 e poucos jogos pelo São Paulo. O Fábio é o segundo goleiro que mais jogou. Né? Como goleiro, sem dúvida. Agora tem um detalhe aí, Carmel, só lembrando nosso telespectador, esse é o GBA Esportes. Nosso programa segundas e quintas, 8 da noite, horário aqui de Miami, 10 da noite, horário de Brasília. E você nos assiste hoje, convidado para lá de especial, nosso Carlos Alberto Parreira, tetracampeão do mundo, um dos treinadores mais consagrados do mundo e reconhecido internacionalmente. Eu tenho muito orgulho de ser amigo dele e de estar com ele sempre nos programas. Parreira, quando eu tinha meu programa em Belo Horizonte, ele técnico da seleção, ele pegava o avião e ia lá me dar entrevista. Quer dizer, sou grato a você, viu, Parreira, pela sua humildade. Você merece, você gente sempre, boa. Parreira, sempre solícito conosco. Diga, Carmel. Olha, o Guilherme de BH está falando que, olha, eu assisto o programa de BH. Como o Parreira avalia esse atual momento da seleção atual? 5 jogos sem vitórias em amistosos contra adversários teoricamente de qualidade duvidosa. Como é o momento de transição, isso é natural? Bom, já perguntou, né? Eu acho que é natural. Essa transição é muito complicada. E o momento de você tentar e testar jogadores é esse mesmo. Tem um preço a pagar. A conta é pesada. A seleção brasileira, a cobrança é enorme, muito pesada.
E a gente fala, não, Senegal é campeão da África, finalista da Copa da África. Não é mole não, são jogadores, todos eles jogam no futebol europeu. A Nigéria sempre foi Ninguém joga lá em Senegal. Eles falam, se referem a Senegal e a qual foi a outra Nigéria, como se fosse time de quinta categoria. Mas não são do top do futebol mundial. Mas peraí, eu vou defender o torcedor. O torcedor estava acostumado com o Brasil do passado, que de quanto nós vamos ganhar do Senegal, de quanto nós vamos ganhar da Nigéria. O futebol mudou. 100%. Não é isso? Mas eu acho que o mais importante aí é que o Tite está observando, testando o jogador. E tem um preço a pagar. Se você puder testar, observar e ganhar, ótimo. Ótimo. Esse é o ideal. Que você observe, teste o jogador, o esquema tático e que as vitórias venham. Sim. Às vezes, os 3 ao mesmo tempo, às vezes não acontece. Sim. E acabou ocorrendo aí 5 jogos sem ganhar. Sem vitória. E fica aquela pressão enorme, né? Então... E ganhou da Coreia, que é um adversário de terceira linha do futebol mundial, né, Parreira? Mas olha só, o ganhar da Coreia, o perder da Coreia, empatar, o importante é que ele está observando e testando. A cobrança tem que ser e vai ocorrer agora na eliminatória. Então é importante, se ele não faz essas observações, ele vai chegar na eliminatória, vai trazer quem? Vai botar quem? Ele agora com certeza já tem ideia do que ele vai fazer na eliminatória. Mas, Parreira, você admite que as seleções sul-americanas evoluíram e o Brasil estacionou um pouco? O futebol sul-americano, olha que na Você Copa vê, do Mundo... tem um baita time. Pô. Não, mas chegou na Copa, acabou sendo eliminada num 0x0, nos pênaltis. Esse time novo agora, tem 2 atacantes rápidos, tem um Mina e mais um outro zagueiro grande. Nós vimos o jogo aqui, né, Gabriel? Eu acho que, na verdade, o brasileiro está mal acostumado. Ou bem acostumado. Ou bem acostumado. Acostumado porque... a ganhar com grandes times. Exatamente. O que eu acho que o torcedor tem que pensar hoje é o seguinte. Esses são os jogadores que nós temos. Fora os que estão aparecendo, os jogadores que nós temos são esses. Então, não adianta criticar, fazer comparação com fulano, com o Ronaldo, com o Zico, esses já foram. O que a gente tem é isso, mas não tem pra onde correr. Entendeu? Então não adianta criticar, é incentivar, porque é isso que tem. Então o jogador vive fácil. O material humano ainda continua bom. Ele fez essa última convocação sem 5 jogadores do Flamengo que poderiam ter sido convocados. É o Everton, então. o Gabigol, Bruno Henrique, Rodrigo Caio e mais um, o Gerson. O Gerson. O Gerson vai brigar por uma vaga nesse meio de campo aí, com certeza. Porque ele está jogando no Flamengo nesse momento e ele só tem 22 anos, hein? Uau. E ele só tem 22 anos. Tem presença. Mas, Parreira, o Jorge Jesus bota o Gerson como um volante moderno. Será que o Tite não vai... Só quero que você marque? Esse é o medo. Não. O Tite não vai fazer isso, não. O Tite vai trazer, eu tenho certeza absoluta, e ele vai jogar como ele está jogando no Flamengo. Mas eu acho que no Brasil, nesse Brasil de hoje, ele não cabe. Quem? O Gerson. Nesse time do Brasil? Não. Por quê? Porque pra mim tem que jogar Arthur e Casemiro como tá jogando. Não. Eu tiraria o Casemiro e colocaria Arthur e Gerson. Aí Gabriel, vai depender muito da formatação do Tite. Se ele vai usar porque alguém tem que ficar volante, caçando 2 o cachorro meias, ali atrás. Alguém tem que ele ficar. Ele vai usar um volante, 2 meias e 3 na frente, que ele tem que ter feito. Aí não sei. Se usar um ao lado do outro, eu acho que Gabriel e o... Então, porque se ele deixar esse volante lá atrás, quem que seria esse volante? Casemiro. O Casemiro e o Arthur... O Casemiro seria o nosso Mauro Silva. Tá faltando um pezinho na área. Quem? O Arthur e o Casemiro. Os dois não tem muita coisa de chegar na área. Então, o Arthur ainda chega um pouquinho mais. Se colocar o Fabinho, como ele colocou, eu gostei. Foi bem, né, Parreira? E 2 meias, aí você vai ter nego pisando na área. É isso. Aí 3 na frente... Também jogar com 3 atacantes, os 3 têm que participar, tem que se envolver um pouquinho mais. Tem que preencher um pouquinho o meio de campo. Não pode ficar 3 lá na frente e 2 meias que chegam, aí você pede 5 jogadores. Então, é complicado. Eu acho que ele está ainda tentando ver a formatação. Como ele vai escalar esse time. Com o Arthur e o Casemiro. Tem lateral agora. Com o Fabinho. O Fabinho. Esse lote foi muito bem. Ele deu a ele uma outra opção, uma alternativa muito boa. O Fabinho deu a ele uma alternativa muito boa. Joga de volante e joga de lateral. Tá na frente do Gerson. Mas o Gerson vai encaixar nesse time e não sai não. Na Europa, Gabriel, eu acho que... Tem 22 anos o Gerson. Ainda a gente também consegue esperar ele mais um pouco. Mas eu acho que para a Copa de 2022, daqui a 3 anos, terá 25. Maduro, experiente, já jogou na Roma. Tem experiência de Europa. Precisa ver se ele vai ficar no Flamengo esse tempo todo. Foi uma pena que ele não pudesse ter trazido jogadores agora para esses jogos, né? Ele não mexeu ninguém, eu acho que até dando... em função do final do Campeonato Brasileiro, eu acho com que certeza. Ele fez corretamente. Parreira, vamos falar do momento triste. Eu sofri tanto, eu sei que você sofreu, eu sei que aquela não era a sua filosofia. Os 7-1 da Alemanha em cima da gente.
você é o coordenador técnico, você sempre disse, eu sou o coordenador técnico, mas quem escala é o Filipão. Você sempre foi taxativo nisso. E eu sei que aquele sistema de jogo que o Filipão colocou contra a Alemanha não era o seu sistema de jogo. Você jamais jogaria com o Bernard ali na frente. Você fecharia um pouco mais o meio-campo, porque eu conheço o seu trabalho. Como é que foi esse momento triste, 7-1, Parreira? Olha, você sabe que a gente tem uma admiração muito grande por todos que passaram naquele momento difícil, uma página negra do futebol brasileiro, talvez, eu não vou dizer vergonhosa, que essa palavra eu não gosto de empregar, mas foi uma página negra difícil. Nunca aconteceu numa Copa do Mundo um time perder de 7-1. Nunca aconteceu de um time, uma semifinal, perder de 7. O Brasil nunca tinha perdido de 7-1. Então tudo não volte a perder de novo. Eu vou só para resumir e encerrar essa resposta. Assim que terminou o jogo, tem uma entrevista ao vivo com um jogador. Pegaram o Júlio César, o mais experiente. Aí o cara perguntou na lata, eu estava do lado dele. Júlio César, como é que você explica? Ele não se explica o inexplicável. É verdade. Na hora, ele foi muito... Ele teve assim uma presença de espírito muito grande. Um sangue frio. Eu não sei explicar esse 7-1. Ninguém sabe explicar. Você não sabe, eu não sei. Não tem explicação. Você não sabe explicar. Aconteceu. Os alemães foram muito felizes, aproveitaram todas as oportunidades. Não tem explicação. Um 7-1 nunca aconteceu em semifinal. O Brasil nunca havia perdido de 7-1. Em casa, né? O Brasil vai jogar contra aquele time mais 10 vezes, não vai perder de 7-1. Já jogou aí no amistoso. Você não vai recriar nunca. Um amistoso é amistoso. Exatamente. Na Copa do Mundo. Eu digo o seguinte, para que o Brasil possa... Tem que ser novamente uma semifinal de Copa. Na casa da Alemanha, para o Brasil meter 7-1 para poder falar. Agora nós conseguimos... Aí seria demais. Mas isso não vai acontecer mais, dificilmente. Agora, essa pergunta é difícil, eu não sei te responder. Eu encontrei o Júlio César um dia aqui no Carpati, falei, o Júlio é muito meu amigo, falei, Júlio, se tem um cara que não merecia aquele resultado é você, porque o Júlio é um cara sensacional, você conhece o Júlio César, né, pai? Um cara humilde, um cara bacana, e era um baita goleiro. Aí também que o cara da TV o pegou e ele, com muita experiência, para mim ele foi perfeito. Não se explica o inexplicável. Você conseguiu dormir naquela noite, Parreira? Não tem como, 7-1. Chegou em casa, dona Leila falou o quê? Eu tava na granja, a gente veio direto pra granja. Porque tinha disputa do terceiro lugar ainda. Eu tava na granja. Olha, foi complicado, foi complicado. E nem conseguiu levantar o moral da equipe, tomando 3-0 numa semifinal. Aí sonhando em ser campeão do mundo em casa no Maracanã, tomar de 7. Foi complicado. A gente que não tava lá, não conseguiu dormir, você imagina quem tava. Todo mundo sofreu. Agora, o time não vinha bem naquela Copa do Mundo, Parreira. Verdade seja dita. Não, mas tudo bem. O Brasil não fez grandes jogos. 2-1, 3-1. Agora 7-1. É inexplicável. Inexplicável. O Júlio César foi muito feliz. Não se explica o inexplicável. Acabou. Não. Foi iluminado naquela hora. Foi iluminado. Não se estendeu. Logo depois, um minuto depois que acabou o jogo, o cara em cima dele. Como é que você explica? Não se explica o inexplicável. Acabou, pronto, foi embora. Perfeito. Carmel, temos perguntas aí? Sim, foge um pouquinho da nossa... Não, vamos lá. Mas vamos lá. Privilegiar o internauta. Sim. André Albuquerque. André, por favor, fale de onde você é, que você não falou aqui ainda. O que você acha da nova fase do Bragantino? Boa, Bragantino Red Bull. Parreira, para quem não sabe, foi campeão paulista com o Bragantino, revelou... Nos anos 90, né? Foi vice-campeão. Não, eu disputei o brasileiro. Fomos à final com o São Brasileiro. Paulo. Anos 90, não foi? São Paulo de Telê e o Bragantino de Parreira. Ali você lançou o Mauro Silva, né, Parreira? Não, ele já estava jogando. Eu cheguei, eu só tirei de posição. Ele jogava de meia. Eu falei, Maurão, você não tem jeito de meia. Fica aqui. Eu sempre brinco com ele, Maurão, tem que fazer uma estátua para mim. Aqui que você vai ser fera. Aqui, no cinquinho. Cara educadíssimo, Mauro Silva, espetacular. O caráter fora de série. Olha, foi um volante maravilhoso. Acertou a seleção brasileira, acertou o La Coruña, onde ele jogou, ele acertou. Ele é ídolo lá em La Coruña, jogando de volante. Então, o grande mérito ali do treinador foi colocar cada um no seu lugar. Exato. Ali, aqui, ó, de volantão. De meias, imagina botou o Mazinho de meia. Você botou o Mazinho de meia. Ele nunca fez um gol na vida dele. Falou, Mauro, aqui, ó, de 5, ó. Não força a barra. O Mazinho barrou simplesmente o Raí. Fazia aquilo, o Gabriel, com perfeição. Foi um dos maiores volantes que eu trabalhei na minha carreira, que eu vi jogar. O Mauro era perfeito. E respondendo a pergunta, Parreira, o que você acha desse novo Bragantino Red Bull? Desculpa. Ó, eu agradeço tudo o 94 ao Bragantino. Se eu fui para a seleção, foi por causa do Bragantino. Olha aí. 91, o Bragantino foi a final do Brasileiro. Foi o time que mais pontos fez. Terminamos 5 pontos na frente do São Paulo, mas um regulamento esdrúxulo. Você era campeão com ponto corrido. Tinha que jogar semifinal contra o Fluminense, olha só, primeiro contra o quarto. Não, olha só, depois terminou o campeonato. 5 pontos na frente. Primeiro o Bragantino, segundo
não sei quem foi, o Atlético, terceiro o São Paulo e quarto o Fluminense. Primeiro contra o quarto, ganhamos do Fluminense no Maracanã e ganhamos em Bragança. Aí fomos para a final. São Paulo ganhou, acho que foi do Atlético, 2 jogos e tal, e fomos para a final. Perdemos de 1-0 no Morumbi e empatamos em casa de... Mas eu lembro que o Tele colocou o Cafu de ponta esquerda para marcar. O seu lateral direito era Gil Baiano. Foi Gil Baiano. Gil Baiano. Foi tão bom aqui. A memória tá boa. A seleção estava sem treinador e o meu nome estava em todas as listas como um favorito, tal. E eu fui para a seleção por causa do Bragantino em 91. Então, mora aqui no meu coração. Os jogadores, quando eu encontro, a gente se encontra, é uma festa, uma alegria intensa. Foi muito bom, foi um período muito bom. Me lembro até hoje. Mas tem um detalhe aí também. O saudoso Dr. João Avelange te amava e o Ricardo Teixeira, através do Dr. João Avelange, falou: o Parreira é o treinador. Sempre te adorou. E você voltou em 2006 porque o Ricardo também falou: quero o Parreira de volta. Exato. Não é, Parreira? Importante, Porque o Dr. João Avelange sempre foi seu fã. Sempre. Ele falava com o Ricardo. Ele falava com o Ricardo, morreu com 100 anos, um fenômeno, João Avelange. Ele falava com o Ricardo Teixeira: Ricardo, o técnico para a seleção tem que ser o Parreira. Se fosse ele faria como a Alemanha fez, que manteve o Helmut Schön por 20 anos como treinador, né, Parreira? 20 anos. O Dr. João faria isso, você sabe. Foi desde 70 que a gente se conhecia, né? O Zagallo, aquela comissão técnica, todo o Coutinho, o Chirol, eu. E o Avelange era o nosso presidente. E você sabe quais os presidentes campeões do mundo? Só a família Teixeira. Dr. João Avelange. 3 vezes. 3 vezes Dr. João e 2 vezes Ricardo Teixeira. Sabia disso? Sendo que o Ricardo também chegou em 3 finais. Só a família Avelange conseguiu ganhar título para o Brasil. Olha que coisa, Parreira. Em 70 história, eu pude vivenciar e verificar a importância de um gestor, de um homem da visão do Avelange. Ele realmente foi o nosso maior, grande dirigente que nós tivemos. Eu também acho. E a FIFA, ele revolucionou o futebol mundial. A FIFA vivia numa casinha... Pegou a FIFA com 3 milhões em caixa, deixou com bilhões. Na Suíça, essas ideias todas, sub-20, sub-18, sub-17, masculino, feminino, Avelange. O Parreira, um detalhe, pegou a FIFA com 3 milhões de euros em caixa, não era euros, deixou com bilhões de dólares. Quer dizer, era um fenômeno do Dr. João. Aqueles que falaram mal do Dr. João quando ele morreu... Era visionário, fiz uma coluna em homenagem a ele, porque gostava muito do trabalho à frente. Dele. Ele tinha um detalhe, né? Quando visão é isso aí, como eu me vejo daqui a 10 anos. O que é visão? É como eu me vejo daqui a 5, 10 anos. Ele vislumbrou tudo isso aí no futebol mundial. Quando você entrevistar o Dr. João sem blazer... E a própria seleção brasileira, né? Ele foi impressionante. Sem blazer, ele dizia assim para você: o senhor está nu, o senhor vá, ponha um blazer e eu lhe dou entrevista. Ele era assim, o Dr. João era um fenômeno. Né? Um gentleman. Jean-Marie Avelange, que nasceu na Bélgica, mas foi pro Brasil. Agora, o mérito tem que ser dado, que nem ele estava falando... que foi para a Copa em 94 por causa do Bragantino. É isso que eu falo, a diferença do treinador. O treinador, se você pega um time grande, cheio de fera, é mole você chegar... Agora, você chegar com um Bragantino, que não é considerado grande, no Campeonato Brasileiro, chegar numa final... Então, sem dúvida nenhuma... Chegamos 5 pontos à frente do segundo então, no ponto corrido. É que o regulamento... Olha só, os 4 primeiros... Bateu o primeiro com o quarto. Parreira, me diga uma coisa. Seu grande amigo, seu grande irmão, Mário Jorge Lobo Zagallo, um dos técnicos mais vencedores do mundo, que eu gosto muito e respeito muito também, tem história na seleção brasileira, campeão do mundo em 1970, e fez aquilo que você falou. Botou o Piazza de zagueiro, ajeitou o Clodoaldo por ali, colocou o Rivelino na ponta esquerda, o Pelé jogou com o Tostão. Qual é a sua relação com o Mário Jorge Lobo Zagallo, Parreira? É uma amizade de 70, são 49 anos. Se eu me tornei treinador, foi por causa do Zagallo. Ele não é que ele tenha me incentivado, mas tudo que eu aprendi, eu via, vivenciei, foi com o Zagallo. Era realmente um autodidata, um homem iluminado, conhece tudo de futebol. Não existe um treinador como o Zagallo. Impressionante como ele tem a sensibilidade de montar, armar um time de futebol. Ele fez com a seleção em 70, ele foi visionário. Perdia Piazza era volante e perdia a bola, juntava todo mundo, compactava o time. 10 atrás da linha da bola. Isso já em 70. Era Tostão, Pelé, Rivelino, Jairzinho, todo mundo voltava. Então não dava espaço para o adversário. Perdia a bola no Botafogo, bicampeão carioca como treinador. Perdia a bola, voltava todo mundo. Preenchia o campo todo. Do meio do campo até a intermediária, preenchia ali. Pegava a bola, saía em velocidade. Tal. Então o Zagallo foi visionário. O grande mérito da conquista de 70, o Zagallo não ensinou o Pelé, o Tostão, o Rivelino a jogar futebol. Não. Ele organizou o time sem a bola. O grande... Organizar sem a bola. Então perdia a bola, todo mundo sabia exatamente onde tinha que voltar, preencher, ocupar os espaços.
Com a bola, com a bola todo mundo sabia jogar. Sabia jogar. Só tinha fé. Liberdade pro Carlos Alberto, Clodoaldo podia sair, tanto que o Carlos Alberto fez gol, Clodoaldo fez gol, o Gerson fez gol. Olha só. Contra o Uruguai, não é por acaso. O Carlos Alberto fez gol, Clodoaldo fez gol, o Gerson fez gol. Ele dava liberdade. E esse time, como é que você classifica esse time de 70? Era defensivo? Não era. Era ofensivo? Era. Foi o time que mais gols fez. Foram 18 gols. 6 vitórias, aliás. Né? Foram 18 gols, 17 gols. Foi o time que menos gols tomou na Copa. Então esse time era um time equilibrado. Sabia defender e sabia atacar. Mas também, né, Poeira, você tinha gênio time... por cada posição, né? Mas Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazzi e Marco Antônio. Mais 4 anos. Aí você pega Clodoaldo, Gerson. Também tinha. Jairzinho, Pereto, Estão e Rivelino, pelo amor de Deus. Mas 4 anos antes tinha que organizar. O Zagallo teve esse mérito, botar os melhores. Arranjou um lugar pro Rivelino, na ponta esquerda, que ele queria contar com o Rivelino. Recuou o Piazza, que era volante. Botou o Tostão lá, de ponta de lança, de 9, olha só. Não foi fácil não, mas ele conseguiu montar o time que ele queria. Perdia a bola, voltava todo mundo. Aí pegava, saía pra jogar, pô. Então... Difícil, professor. Difícil montar um time cheio de estrela. Difícil. Arranjar um lugar pra cada um e controlar as estrelas, Parreira, é difícil? Eu ia fazer essa pergunta. Não deve ser fácil, não, né? Outro dia eu fiz uma palestra lá pro pessoal do Bradesco, aí no final tem aquelas perguntas, né? Aí um cara me perguntou: Parreira, como é que você fazia, como é que você faz, os treinadores devem fazer para controlar as celebridades? Caramba, na hora assim na lata, rapidinho eu falei, olha aqui, ó. Primeiro, respeito. Sim. Respeito para ser respeitado. Isso aí não é claro. Futebol, não. Qualquer atividade profissional. Concordo. Na sua casa, pai, Na mãe, vida, Na vida, né? Ser respeitado. Não tenha privilégio, não tem privilégio, é todo mundo igual. Todo mundo igual. Todo mundo igual. Foram 4 itens ali que eu citei assim na hora, e realmente é isso aí, não é mole não. Puxa-saquismo, Gabriel sabe disso. Esses jogadores odeiam tapinha nas costas, aquele gol, não fale nada. Não tem todo mundo igual, eles ali são gente como a gente lá de dentro. Quando entra ali... É um grupo isonômico. Gente como a gente. Então, é isso aí, respeito, puxa-saquismo, não tem privilégio. O Jorge Luiz, de Fortaleza, quer saber... E outra coisa. Sim. Olho no olho. Direto. Não tem que ficar mandando na mensagem lata, na né? lata. Conversa. Falar, o jogador gosta de ouvir o que o treinador quer falar, ó, vai ser assim, tal. Não tem negócio de ficar mandando recadinho pela imprensa e falar diretamente e objetivamente. Então é importante aí. São 4 itenzinhos, se você fizer a lição de casa, Não tá tem bem erro. feita. Tá bem feita. Concorda, Gabriel? É O isso aí? jogador gosta de... Por mais que ele fale pra você não vai jogar comigo, Tem que ser prefere direto, né? escutar isso de você do que o cara às vezes não fala nada ou falar pro outro falar, aí o jogador fica puto. Então realmente isso faz muito sentido. Tem gente que manda recado pela imprensa. Pior ainda, esses mandou são recado pela piores. imprensa, não falou não. Então eles gostam desse papo direto. E aí não perde nem só o jogador, perde o grupo. Perde o grupo. Perde o grupo todo. Diga, Carmel. O Jorge Luiz, de Fortaleza, quer saber... Um abraço pra Fortaleza. Ele quer uma dica de todos vocês. Para quem está começando agora, como jogador, qual dica que vocês dão? Gabriel, aí. Gabriel, esse é contigo, Gabriel. Pra quem tá começando agora, É. bom, na verdade, não pode desistir toda vez que levar um não, porque o não acontece muitas vezes, então é continuar tentando, se dedicando, porque tem espaço para todo mundo, a gente vê... Perseverança, né? Exatamente, é perseverar. Eu acho que tem muita coisa atrelada, professor. Tem a sorte, tem a qualidade, tem um monte de coisa atrelada pro cara. Só vem com quem é competente, né? Então, a Não sorte existe sorte, só existe vem... a competência, né, pai? Você sabe que essas seleções de base do Brasil, os caras são bons, os garotos? São sub-17? Espetacular. Não é essa, não. Todas que passaram foram campeões do mundo. Sabe quantos jogaram Copa do Mundo nos últimos 30 anos, 20, sei lá? Não tenho ideia. 2 jogadores. Então é sorte também, né? Não sei, é uma Não dá pra explicar. Como que se escolhe, 2, então? Ronaldinho Dá pra e mais explicar. um outro aí que eu não me lembro quem é. Então quais são os Nessas fatores? seleções de base, primeiro, qualidade técnica. Tem que O ter Ronaldo qualidade. Fenômeno. Ponto. Ronaldinho, Qualidade Fenômeno. técnica. O que ele falou é muito importante. Ser resiliente é uma palavra que se usa muito. Exato. Perseverante. Não pode desistir. O Cafu recebeu 13 ou 12 nãos e foi embora, tal. E acreditar, treinar e aproveitar cada momento e cada oportunidade. E sonhar. E sonhar. O sonho é uma coisa homem vive de importante. sonhos.
desde que você faça força para que eles aconteçam. Torne realidade. Eu ainda vou... Gabriel, não deixe de sonhar. Você foi convocado pelo Parreira? Sonho. Eu ainda Acho que jogou comigo. Joguei, fui convocado. Uma única vez lembra? pela seleção brasileira, foi Brasil e Guatemala na despedida do Romário. Aqui no São Paulo, né? Foi em São Paulo, no Pacaembu, exatamente. Fui convocado aquele jogo. Esse negócio de convocar, por que convocou, não convocou, quem falou, o Fábio é impressionante. Você me perguntar por que qualidade ele tem. Ninguém pode negar isso aí. Talvez a concorrência, o momento, né? Exatamente. Os meus concorrentes sempre foram Cafu, Jorginho, né? O começo Jorginho, depois foi Belete, Cafu, Cicinho, Maicon. Mas tecnicamente você tinha mais bola que eles. Tecnicamente. Parreira, o maior artilheiro, lateral direito do mundo, que fez mais gols. 60 aí? 69. 69 Eu gols. Não sabia desse número, não. Parabéns. É impressionante, né, Parreira? Um lateral direito? Lateral direito, Fluminense. Numa temporada ele fez quantos gols? 31. Mas você é cria do Fluminense, né? Não, sou cria do São Paulo. São Paulo. Você fez 31 gols numa temporada, Gabriel? 32. 32. Numa temporada tem artilheiro que não faz isso, pai. Nossa, Gabriel. Não, foi um ano e meio de Fluminense, eu fiz 32 gols. Numa temporada eu fiz 26 no Fluminense. Camel, pra fechar mais uma pergunta pro Parreira. Parreira. Lateral é muito bom. É muito bom. Parreira, o Guilherme Ribeiro quer saber. Essa geração olímpica sub-23, será que dá para montar uma seleção competitiva para conquistar a medalha de ouro novamente? Dá. A gente tem qualidade sempre, a gente tem sempre qualidade. Olimpíada de Tóquio ano que vem. Você vê, jogadores todos com 18 anos já são titulares das principais equipes do Brasil. O Rodrigo tem condição. Essa molecada, Agora tem um detalhe, os clubes não são obrigados. Olha quanta gente boa você tem. Mas o tem importante é a CBF conseguir trazer esses jogadores. Os clubes não são obrigados a liberar jogador para a Olimpíada. Esse é o nosso problema. Data FIFA sim, Olimpíada não. Se você puder contar com os melhores jogadores, o Brasil tem chance de manter essa medalha. Tem. Olha aí. Legal. Gabriel, programa bacana com o mestre Parreira, né? Pô, da melhor qualidade. Parreira, uma honra. Obrigado aí. Pra gente fechar, eu quero saber se você está pintando seus quadros em Angra, se está tendo tempo. Não tem tido tempo, não. Estou pintando muito pouco. Como é que tá a vida? Curtindo as netas? Eu estou aposentado mesmo, não estou fazendo nada, só curtindo os netos, Viagem a com a família. dona Leila. Viagem com a Leila, acabou. É justo, não estou fazendo né? mais nada. Depois de 47 anos, não consigo mais ficar preso a compromissos. E o futebol consome, né, professor? Consome o tempo todo. Se você não parar uma hora, não, exatamente. Você não exatamente. vive. Não vive. É isso aí, exatamente. Bom, maravilha, gente. Esse é o GBA Esportes com exclusividade aqui. Um abraço, foi bom rever o aqui para Gabriel. Miami, de 8 às 9 da noite, segundas e quintas. Já estive agora no American Boy. American Boy. Tem tatuagem dos Estados Unidos, ele tá América. Carmel, obrigado, querida. Um beijo para você, Gabriel, irmão. Sim, mais uma vez, meu irmão. Parreira, muito obrigado pela sua presença. Tchau. Professor, muito obrigado. O nosso programa, o nosso debate. E é sempre uma honra recebê-lo e reverenciá-lo por tudo que você fez pelo futebol brasileiro e mundial. Estar com vocês aqui, muito obrigado. Tá bom. Uma surpresa muito boa, tchau. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, às 8 da noite, horário aqui de Miami, 10 da noite, horário de Brasília, com o nosso GBA Esportes, com essas feras. Hoje o Emerson não pôde vir, tá com um probleminha, mas segunda-feira estará aqui junto com o Gabriel, com a Carmel, né? E o nosso Parreira vai aproveitar mais uns dias de Miami, porque tem um apartamento aqui, a filha dele tá morando aqui, ele fica na ponte aérea. Rio, Angra, Miami. Que maravilha, hein? Que bom, que beleza, hein? Que beleza, hein? Muito Beijo bem. no coração, gente. Aos que são do bem, sábado tem final da Libertadores. Flamengo e River Plate, um Mas, jogaço. Gabriel, esquece né? que a gente ficou 22 anos morando fora do Brasil trabalhando. Exatamente, Parreira então foi justo. Parreira foi um dos precursores no mundo árabe. Vou contar só para finalizar uma passagem. Parreira era o técnico de 2005 para 2006 e nós fomos jogar no Kuwait. E o cheque mandou o avião nos buscar em Londres, lembra, Parreira? E aí o avião todo configurado, né? Nós éramos 5 jornalistas, eu, Marcos Uchoa, fomos no avião do cheque. E desembarcamos no hangar dele. Aí eu falei, Parreira, será que vai rolar um rolequinho aí? Ele falou, já sim, no passado, sim, hoje, pétalas de rosa e chá. Não foi, Parreira? No hangar do cheque. Um negócio maravilhoso que só o futebol proporciona. Gente, beijo no coração, até segunda, se Deus quiser. Bom fim de semana e bom futebol para Flamengo e River. Valeu, obrigado, gente. Tchau, tchau. Beijo.